Não? E aí depois eu acho que, tipo, eu tinha até comentado, esqueci. Daqui a pouco nós vamos num bate-papo. Mas vamos. Muito boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos clientes, aos nossos amigos do CFC. Mais uma noite de uma live que a gente consegue fazer aí, enfim, trazendo informações, trazendo comentários, tentando colocar, né, mais alguns tópicos, mais alguns assuntos aí relacionados ao nosso trânsito tão importante para a nossa região, né, tão importante para todos nós, né, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia e de extrema importância que a gente consiga, fora o nosso serviço, fora o nosso atendimento, a gente conseguir trazer então mais alguns assuntos, mais alguns tópicos aí que vão interessar todo mundo, né? Hoje, grandiosamente e muito gratifica a gente estar com a presença de alguns convidados, né? A gente sabe da grande dificuldade por agenda, por horário, por compromissos, né? Da gente conseguir ter um efetivo e um grupo como a gente conseguiu montar hoje no mesmo dia, né? Isso se torna difícil, mas graças a Deus e graças ao esforço que a gente fez, que a Sandra fez, que o Dr. Vicente, o capitão e o tenente também conseguiram, a gente conseguiu se reunir para estar trocando essas ideias, essas informações, né? Nós estamos hoje na presença da Sandra Oberher, né? Psicóloga, perita em trânsito, né? Quem conhece o CFC Gramado, quem é de Gramado, da região, possivelmente nesse período em que está habilitado já passou pela Sandra aí, né? Já passou por exame, por avaliação com a Sandra, trabalha com a gente há um bom tempo, né? Trabalha nessa área há um bom tempo e tem muita cancha para trocar essa ideia e passar essas informações para a gente aí. Também comigo hoje o tenente Linuso, né? Representando a Polícia Rodoviária Estadual, né? A gente vinha trocando algumas ideias aqui já, eu explorando um pouco, a gente trocando essas informações com o tenente, que é de extrema importância a gente ter relatos, ter uma ideia e ter uma noção do trabalho que a Polícia Rodoviária faz, né, de fato, porque às vezes a gente fica sabendo de uma parte só, né, gente? E muitos comentários, né, muitas coisas que surgem no dia a dia, que a gente, na verdade, quando tem a possibilidade de estar perto, a gente consegue desmistificar. Também o capitão Venzo, né, representando a Brigada Militar aqui, a Polícia Militar, também que faz um trabalho excepcional. A gente, como morador da região, a gente se sente orgulhoso, né, de ter um serviço sendo prestado dessa forma para nos garantir segurança, para garantir a mobilidade em nosso espaço de trânsito. E também o Dr. Vicente Vargas, aí, nosso parceiro, já tivemos em outras áreas junto, né? Advogado, especialista em direito do trânsito, né? Conhece muito dessa área do direito, que também vai trocar algumas ideias, vai passar algumas informações para a gente aí. Eu não sei se os amigos gostariam de fazer uma explanação inicial, a gente pode, na verdade, iniciar o nosso bate-papo, eu deixo à vontade, deixo para vocês, se quiserem fazer algum comentário antes da gente iniciar os tópicos e assuntos para tratar, para conversar, fiquem à vontade. Pode seguir. Podemos seguir. Então, acho que a gente segue o protocolo de cavalheirismo e a gente dá a palavra primeiro para a Sandra, se todos concordam, e iniciamos assim nossos trabalhos, né, gente? Falando um pouquinho, eu tinha combinado já, conversado com a Sandra ao longo da semana, a gente enfatiza a campanha do Maio Amarelo, né, Sandra? Que já estamos chegando no final do maio, mas que é muito importante a gente transmitir, a gente passar essas informações e nos é solicitado sempre isso, né? Para que a gente passe essas informações. A campanha do Maio Amarelo, que esse ano traz o tema respeito e responsabilidade, né, Sandra? Que eu acho que sempre vem a calhar, sempre vem a fazer parte da nossa vida, e no trânsito nada melhor do que a gente contar com respeito e com responsabilidade de quem está usando, né? O Maio Amarelo, para quem não conhece, né, gente, ele é um
um movimento, ele é um programa que ele foi instituído pela ONU em 2011, né, com um intuito, com a ideia de fazer um chamamento para essas situações, né, que acontecem de acidente no trânsito no mundo inteiro, né? Então surge esse movimento, ficou para maio, porque foi aonde a ONU estabeleceu, onde através de uma reunião, né, a ONU estabelece que a partir daquele maio, todos os anos em maio, se teria que fazer um balanço, um levantamento, se solicita que isso seja feito, e o amarelo ele remete à atenção no trânsito, né, o foco, o cuidado, enfim. Então por isso nós chamamos, e a gente tem esse movimento para a área de trânsito, falando como um maio amarelo. Sandra, fica à vontade. Como o Thiago, o colega, já colocou, a importância do mês de maio, o maio amarelo, em relação à prevenção aos acidentes de trânsito, que infelizmente a gente tem observado que tem aumentado em número, em grau, né, em consequências, né? Então esse mês, maio, a gente trabalha a prevenção aos acidentes de trânsito, as questões de valorização da vida. E esse ano, 2021, tem como tema respeito e responsabilidade, como o Thiago já colocou, onde se trabalha a empatia dos condutores uns em relação aos outros, tendo em vista o grande número de acidentes de trânsito, onde se tenta conscientizar as pessoas sobre a questão da valorização da vida e do respeito que cada um tem que ter em relação ao outro condutor e a responsabilidade dentro do seu veículo para com o outro, né? Então é importante que a gente aprenda que a gente depende dos outros e também precisa respeitar então esse espaço que é dividido por tantos, né? A importância do respeito a esse espaço que é de todos, né? Tanto os pedestres quanto os condutores. E a gente tem inúmeras situações que a gente precisa levar em conta diante desse número aumentado de acidentes, onde o que é muito importante é a questão da atenção e da concentração na condução de um veículo. E a gente tem muitas situações que podem levar a um problema em relação a essa atenção, essa concentração. Situações onde vão desviar a atenção e a concentração dos condutores. São inúmeras situações, mas as mais sérias hoje que a gente tem constatado que tiram muita atenção e a concentração do condutor, em primeiro lugar, eu entendo, pelo que a gente tem visto, tem lido, pelas pesquisas realizadas, que é o uso do celular dirigindo. Esse é o maior causador de acidentes. Uma pesquisa mais antiga, aí, de uns aproximadamente 5 anos atrás, demonstrou que o celular ele acaba sendo causador de acidente de trânsito, a possibilidade de um acidente de trânsito, melhor dizendo, usando o celular é de 400%. É mais ou menos como a gente afirmar que fez uso do celular, está predisposto a um acidente de trânsito, né? Então, é uma situação bastante séria. Outra situação bastante grave em relação aos acidentes também é o uso do álcool e das drogas, né? Que a gente tem visto um uso, assim, bem aumentado, né? Onde as pessoas são irresponsáveis a ponto de fazer uso e dirigir. Então, muito bem colocado. Não sei se os colegas de bancada têm alguma colocação a fazer, mas é de extrema importância, né, Sandra, a gente ver essa parte da psicologia do trânsito, né, o entendimento que se tem, que às vezes ele é um pouquinho diferente do que a gente vê na realidade, né, do que se comenta no dia a dia, daquilo que a gente está enxergando, né? Então, a tua visão como psicóloga, ela é muito interessante para saber que
o quanto isso pode mexer com o psicológico das pessoas. Né? Eu digo para o nosso aluno, para o nosso candidato de primeira habilitação aqui, que o trânsito ele se desenvolve, ele foi feito para o benefício da gente, né? Para o benefício, e de certa forma algumas pessoas usam ele e acabam fazendo, na verdade, uso de uma maneira em que está trazendo prejuízo. E nem sempre é para si, né? E nem sempre é para ele. Às vezes ele está atingindo um outro que não tem nada a ver com o estado em que ele está, em que ele se encontra, a opção que ele quis, né? Que ele quis tomar, que ele quis adotar. Então é muito importante essa parte. Às vezes os alunos, os nossos clientes, enfim, fazem questionamentos quanto à situação psicológica, né? De como é que funciona e como é que é. Então é bom a gente ver o relato da Sandra trazendo, na verdade, essa colocação para a gente aí, da importância da segurança, do respeito, né? E do preservar a vida, né? Posso fazer uma colocação? Mas sem dúvida, doutor. Hoje, isso é uma coisa muito fácil de se verificar pelas estatísticas do Observatório Nacional de Trânsito, o próprio site do Detran traz diversas estatísticas. O celular é o que mais causa, é o motivo de mais acidente. Contudo, a punição é uma punição leve, se for pensar. É uma multa de 7 pontos e R$290. Enquanto que a alcoolemia, por exemplo, é 1 ano de suspensão, uma multa de quase R$3 mil. Eu não sei se o efeito pedagógico da multa do celular é muito fraco. Eu entendo que talvez a gente devesse, os legisladores, o país devessem pensar em aumentar esse valor, porque mais severo. O efeito pedagógico da dor no bolso é muito grande para os motoristas. E não é difícil, né, doutor, a gente observar, analisando o trânsito, que faz parte da nossa rotina diária, condutores utilizando o celular, né? Parar e observar um tempo aqui no centro da cidade, olha, se passar 10 veículos, você vai ver 1, 2 ali que está utilizando o celular. Seja falando, seja escrevendo mensagem, que tira mais atenção ainda. Fica mais complicado, fica mais difícil. Há relatos, né, de pessoas que estudam essa parte da psicologia e dos efeitos do álcool no organismo, que até equilibram, né, eles equivalem o uso do celular com o estado embriagado, principalmente se for escrevendo mensagens. Né? Então a gente na rodovia a gente é bem rígido quanto a isso. Né? Flagrou a situação do celular, a gente autua, seja com abordagem, quando é possível, seja sem abordagem, se não for possível, especificando se ele estava, o doutor bem sabe, né, há uma diferença se está com ele falando ou se está com ele escrevendo. Então a gente é bem rígido porque a gente sabe os malefícios que trazem para a sociedade como um todo, todos os usuários das rodovias. Exato. Relatos da realidade de quem está no campo todo dia, né, trabalhando na área, né, gente? Nós tínhamos dentro do tema, com respeito, sempre cabe a gente relembrar, separado, né, alguns questionamentos, algumas coisas que vêm a calhar no dia a dia, na autoescola, enfim, de uma maneira geral no trânsito, né? E para trazer esses questionamentos para quem está para o tenente, para o capitão e para o doutor Vicente, né? Que estão realmente no enfrentamento, no dia a dia, e estão tendo, de repente, até um reflexo maior desses problemas na área de atuação, né? Na área do campo, onde estão todo dia exercendo o seu trabalho, né? Se me permite, tenente, um questionamento que até uma curiosidade minha, que a gente essa semana andou montando alguns questionamentos, pensando na live, pensando na ideia de estrutura da live, né? Que a gente buscando algumas informações de relatos de acidente, a gente vê que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? Ela tem hoje, para a gente ter uma noção, pessoal, essas informações elas estão em sites informativos do observatório, que o Dr. Vicente acabou comentando, né? O Observatório de Segurança Viária do Trânsito, traz essas informações. A OMS ela alerta que acidentes de trânsito eles são a principal causa de mortes entre o público jovem no mundo. Quer dizer, e eles consideram o público jovem adolescentes de 15 a 19 anos. E aí a gente
eu como pai, eu tendo filho, eu como aqui trabalhando com jovem, com adolescente, me fica uma situação de impotência, porque é uma maneira estúpida de se perder a vida, né? Se perder a vida em acidente de trânsito quando tu tem, pelo menos se acredita que vai ter um longo período de vida e tem muita coisa para passar, né? E essa realidade, Tenente, ela realmente ela é visível, é uma situação que vocês conseguem acompanhar, esses números, na verdade, a nível de Brasil, de Estado, enfim, da nossa região, é um reflexo que realmente é realidade. Qual a idade ali do correteiro? 15 a 19 é o que a OMS alerta que é o principal. E ele é o segundo entre 20 e 35. A gente fazendo uma análise do nosso contexto, né, do atendimento de acidentes na área do trânsito, nas rodovias, o que se observa? A gente não faz uma análise de todas as pessoas que são vítimas das lesões e as que faleceram. A gente faz uma análise dos condutores que estiveram envolvidos, seja ele como o autor da lesão, o autor da morte, ou que estava em alguma situação que ele se envolveu com um terceiro. Ela reforça, em tese, essa tua estimativa. Claro que não pega dos 15, porque o condutor ele parte dos 18, né? Então, assim, ele não é a idade que mais concentra o número de condutores envolvidos em ocorrências graves. Para o nosso contexto aqui da nossa região, no ano de 2020 e no ano de 2021, ela pega da faixa dos 26 aos 40 anos, que também é considerado jovem, né? Exato. E a faixa dos 18 aos 25, ele fica em terceiro, atrás ainda da faixa que pega dos 41 aos 60. Aí o que a gente observa? Que, então, mas somando a parte dos mais jovens, que seria ali dos 18 aos 40, né, que é a idade média do condutor ali, aí sim pega a maior parte do bolo, estaria nesse contexto. Sim. Se concentra ali. Na proximidade que a gente está, nós temos a realidade do que é no mundo. Isso. Do que é no mundo, né? Thiago, Com certeza sim. Tenho certeza que vocês vão dar um testemunho. O Brasil hoje é o segundo país que mais morre motociclista no mundo, só perde para o Paraguai, e é o quinto do mundo em acidente de trânsito, de morte. São mais ou menos 40 mil mortos ano e mais ou menos 500 mil aleijados. E isso é um dado fácil de se conseguir com o DPVAT. A seguradora líder que paga esses seguros, ela tem todos os dados para quem quiser comprovar. Então, muitas vezes os policiais vêm na prática. Só que, contudo, mesmo nessa mortandade, nós temos um presidente que sustenta a tal da indústria da multa, que manda tirar para manda tirar a fiscalização das estradas, porque diz que se preocupa com os condutores que fazem excesso de pontuação, quando na realidade nós sabemos que no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, menos de 5% dos motoristas cometem 2 ou 3 multas ano. 95% comentam uma, 2, no máximo 3 multas. Enquanto que aqueles 5% que são os que arriscam a nossa vida quando nós estamos com a nossa família, é que são diretamente beneficiados por esse aumento de pontuação. Certo. E os profissionais são mais ainda, porque os profissionais com exercem atividade remunerada agora, eles são 140 pontos. E com um agravante, dos 36 aos 39, eles podem reciclar sem parar de dirigir, então eles ganham quase 80 pontos. Exatamente. Então, o que eu tenho percebido na prática é que aquele motorista que antes fazia 1 ou 2 multas ano, está mais à vontade. Se soltou. A gente acaba, na verdade, né, doutor, de certa forma, e o capitão e o tenente também, beneficiando de certa forma o criminoso, né? Porque no enfrentamento diário a gente pode dizer que tem criminoso no trânsito, né, gente? Porque se a gente buscar relatos, se a gente buscar estatística, nós estamos vendo que tem gente matando. Quando lança esse assunto na rede social, as pessoas que vêm defender os 40 pontos, não é quem faz
40 pontos, 50 pontos. Ele faz 1 ou 2 multas. A maioria não faz, não é. E isso tem um revés muito ruim para a sociedade, que é o seguinte: são mais de, se não me engano, 50 bilhões de reais ano gastos em saúde por acidentagem. Hoje, 60% dos hospitais, na maior parte do Brasil, são ortopedia e traumatismo derivado de acidentes, principalmente no motoqueiro. Ou seja, é um caos. A gente tem um exército de pessoas com idade entre 18 a 40 anos que teriam capacidade laborativa que estão aleijados em casa, por causa da motocicleta, por causa do excesso. Isso não. E a gente, pela primeira vez, eu acho, na história do país, se criou uma legislação nova, que é a Lei 14.071, que ela não visa a proteção das pessoas, ela visa acabar com a teórica indústria de multas. Exato. A citação da indústria de multas, né? A gente coloca muito, a gente tem no nosso material que trabalha com aluno de primeira habilitação, porque muito se cita entre aspas, a indústria da multa, né? E gosto sempre de comentar com eles, eu digo, qual é a maneira de tu não alimentar a chamada indústria da multa? Não cometer infração. É fácil, tu te indigna por existir, né? A indústria da multa dita, mas tu participa, tu alimenta essa indústria. Eu acho que a fiscalização ela é fundamental no seguinte sentido, que às vezes a gente inveja muitas coisas que cita como exemplo Estados Unidos, Europa, e lá várias infrações aqui são crimes de trânsito. E a pessoa só sente e respeita, não adianta ter uma lei se também não é fiscalizada. Exato. E aí o fim, às vezes a crítica da indústria da multa, a pessoa só vai sentir ou vai cumprir se ela realmente for fiscalizada. E uma penalização pelaquela infração que ela comete. Então, às vezes fica o pessoal não entende realmente, usa de exemplo alguma coisa, mas na verdade, quando tu deixa de fiscalizar, bom, a pessoa se sente à vontade e passa cada vez mais. Exato. Exato. Se tu botar no lugar onde o retorno é proibido, as pessoas começam a se botar a fiscalizar, ninguém faz. Não faz. E às vezes nesses locais, retorno, é os principais causadores de acidentes, entradas. E aí tu coloca a fiscalização, seja por radar, seja lombada eletrônica, seja um próprio policial lá. A gente pega o exemplo na nossa avenida aqui, vários locais na Avenida Gramado Canela que é proibido retornar. Para não retornarem, tem que ter uma viatura policial. Se não tiver uma viatura, não tiver uma fiscalização, retorna todo mundo. E é um local extremamente de risco de acidente. E acontece acidente. O cara retorna e a pessoa vem numa velocidade lá e causa acidente. O que acontece? Qualquer orientação do trânsito é passada por um estudo, por alguém que trabalha com trânsito, por alguém que entende com trânsito. Exato. Nós polícia, fiscalizamos, né? O que alguém doutorado em trânsito, mestrado em trânsito, foi lá e disse, aqui tem que ter um retorno, aqui tem que ter uma faixa elevada, aqui tem que ter um café de óculos, enfim, né? Tem toda essa orientação. E aí a gente faz uma fiscalização, o capitão estava falando. Na nossa vivência, a maior parte dos acidentes em rodovias que tem bastante acesso e saída ocorrem próximos a esses locais. Por quê? Pela imprudência. A imprudência ela engloba vários segmentos, né? Várias coisas, atitudes do ser humano. A imprudência do uso do celular, a imprudência de fazer um retorno proibido, a imprudência de usar o álcool, excesso de velocidade. Eu acho que uma coisa principal que a gente nunca deve esquecer é que a maioria dos acidentes ocorre por falha humana. Raramente é problema mecânico, problema na pista, a maioria deles. Se tu seguir a sinalização, seguindo a sinalização, seguindo o que tu aprende na autoescola, é raro o acidente. Exato. Porque o acidente ele ocorre por um ato quase sempre que você não. É interessante também destacar que nós temos só um período ali de 6 meses, mais ou menos, durante a nossa vida inteira, que é o autoescola. Exato. A gente não tem educação de trânsito. Não, só renova os exames. E pior, agora existem algumas iniciativas em Brasília para extinguir a autoescola.
Exato. Está havendo uma movimentação. Eu, quando tirei carteira, isso lá em anos 90, a escola era diferente, a gente tinha uma liberdade lá para aprender na rua, o pai ensinava tudo, mas hoje a gente se dá conta do perigo que era. Exato. Então a gente hoje valoriza muito mais a autoescola. Exato. Nessa alteração agora do Código de Trânsito já não é mais obrigatório ter aula noturna. Não é. E tenente, capitão, enfim, motoristas, né, gente? A percepção de se dirigir à noite, mas ela é completamente diferente. Ela não condiz com o que se faz durante um dia. Menos preso do governo, pai, no trânsito, também, por pouco não foi aprovado qualquer médico. Qualquer psicólogo, sabe, a importância de ter especializado em trânsito. Qualquer médico poderia fazer o exame médico. Os exames. Fazem isso, pessoal. Imagina, como educador de trânsito, a 14.071, pensamento particular também, acredito que pelo que a gente tem ouvido falar, ela foi um retrocesso, um completo retrocesso, por tudo que se conquistou, né, de regulamentação ao longo do tempo, dos anos, enfim, pela instituição do CTB, mudanças que não foram feitas. A 14.071 ela fez a gente retroceder. Eu até gostaria de destacar um ponto, que é o ponto que eu comentar para vocês, que foi, eu acredito que foi o único avanço. Fabiano Contarato, aos 45 minutos do segundo tempo, quando a lei já estava quase sendo aprovada, ele conseguiu uma emenda que colocou o artigo 312B do Código de Trânsito, que é o seguinte: hoje, se tu faz uma lesão corporal grave ou mata alguém que tenha estando autorizado, tens que iniciar o cumprimento da tua pena preso, porque até então era uma brincadeira. Tu matava uma pessoa dele, tu deixava uma pessoa aleijada o resto da vida e iniciava um plano de trabalho social. Ou seja, não é uma brincadeira. A gente no curso de direito, a gente sempre diz, se tu vai matar alguém, atropela, não acontece nada. Exato. E um dos grandes questionamentos que a gente tem tido, doutor, né, no sentido de alteração de lei, para aquilo que a gente tem passado para o candidato, é essa situação, e muitas pessoas, porque é corriqueiro, é típico a pessoa não ter o conhecimento da área de trânsito, porque ele vai ter o conhecimento, ele vai buscar o mínimo necessário quando ele resolve fazer sua habilitação, né? Porque a gente tem a grande maioria das pessoas que estão andando no espaço público, que são trânsito, porque a movimentação do espaço público é trânsito, né, gente? A pessoa associa o trânsito ao se habilitar, ao dirigir, ao conduzir o veículo, né? E isso é uma coisa que acho que a gente tem que tirar das pessoas, né? Quando tu está caminhando numa calçada, quando tu atravessa uma rua, bicicleta, né, gente? Isso é trânsito. Então, um dos grandes questionamentos, doutor, que a gente tem tido é em relação quando a gente fala que hoje, sob o efeito de algo que causou a lesão, machucou ou matou, se tira a situação de ter uma pena pecuniária, e as pessoas dizem, mas podia isso? Podia? Até pouco tempo podia. Tem toda uma parada que isso é exatamente nós. Tu tem uma educação de trânsito, uma autoescola, mas quando realmente acontece, eu preciso da conexão estável, a polícia não tem confundir, o judiciário não tem confundir, porque às vezes são muito grandes. Acaba sendo fraco o sistema, né? Aí se banaliza a vida. A consequência é a banalização da sensação de impunidade. A sensação de impunidade ela aumenta o cometimento das infrações. Exatamente. A pessoa semelhante ao que ocorre nos crimes. Quando não se é punido, se pensa que se pode fazer, né? Mesmo que até um pouco inconsciente, né? E o que acontece? Aquela mesma pessoa que não é retirada do convívio, pelo período que seja para aprender, ela pode, naquele período que ela deveria ou poderia estar cerceada de dirigir ou de cometer outra infração similar, que é bem comum a gente acontecer, e a gente atender um acidente com morte envolvendo pela segunda vez o mesmo condutor em 2 ou 3 anos. Isso aí é uma constatação, por exemplo, que a gente vê diariamente: o condutor reincidente, habilitação cassada, suspensa por número de pontos, dirigindo. E agora eu não faço mais, né? Agora eu não faço mais. Exatamente. Exato. Que é muito pesa no crime. Sim, agora, descriminalizar
do crime de dirigir com a carteira suspensa. O STF, se não me engano, chegou a essa conclusão. Então, o que eu vejo na prática no escritório? Os clientes que têm mais condição social, eles ficam dirigindo. Aí eles fazem excesso de pontuação, seguem dirigindo. Aí a brigada fazendo o serviço dela para, não pode dirigir. Os bens que está cumprindo uma suspensão. Aí vai lá e nós não temos substancial para essa execução de forma. Chega de forma, não é mais crime. Ele segue dirigindo, aí vai ter carteira cassada. Aí ele dirige com a carteira cassada, aí a brigada para, ele tem a carteira cassada de novo, e não para de dirigir. Só vai tomar multa. Ele só vai tomando e pagando as multas no final do ano e segue dirigindo. Porque a gente não tem um mecanismo para punir essa pessoa de forma correta. Então vira tudo uma brincadeira. É a analogia da laranja podre, né? E a Se pena não tirar é uma a alternativa, Uma pena alternativa. cesta básica, E aí, para a pessoa que é mais abastada, paga uma cesta básica e sai. É complicado. E quando a gente deveria estar trabalhando para tirar as pessoas, tu não tem condições, mas não, ele vai continuar fazendo, porque se criou essa cultura errada de não ser punido, né? Diretamente punido e retirado do local. Né? E a pessoa não poderia mais fazer. Se pegar, por exemplo, os países da Europa, tirando a Rússia, onde o limite de pontos é 8, 12, você pega a Alemanha que é 8, nenhum desses países aparece nos índices dos 10 primeiros sobre de morte de acidentes de trânsito. A Austrália também, mesma coisa. Japão também, porque são países que lá não cumprem ser penalizados, estão punindo. Cultural também é porque aqui, infelizmente, a gente deixa para tentar aprender um pouco sobre o trânsito na autoescola. A gente sabe que precisaria de mais tempo, né? Exato. E deveria ser uma cultura que viesse dos pais, que hoje os pais que andam com uma criança sem cadeirinha já não dão exemplo, né? Exato. E estão colocando o bem mais precioso que eles falam, né? Todo mundo que é pai, né? Em risco, porque eles não dimensionam o perigo que é andar 100 metros no perímetro urbano, que dirá numa rodovia com uma criança fora da cadeirinha. Então, a gente deixa para aprender trânsito muito tarde. Deveria aprender em casa, com os pais, né, dando exemplo, depois na escola, talvez, né. Futuramente eu acredito que até por essa força que vai se criando aí pelo número de mortes, futuramente, quem sabe, a gente tenha uma cadeira, uma disciplina na escola para falar sobre trânsito. Como hoje a brigada tem o ProERT, o Comando Rodoviário já tem trabalho com a escolinha de trânsito, quem sabe amanhã, né, no futuro a gente tem essa metodologia de ensino, né, para ensinar as crianças, mas quando chegar na autoescola já está direcionado. Né? É o educado não precisa punir, né? Vai diminuir o número de infratores, porque hoje a maior parte das ocorrências graves é de atitudes, rebaixar o carro, perder a dirigibilidade, dirigir embriagado, enfim, não respeitar as leis ali, as normas, é o que gera, né? Então, se a gente tivesse essa cultura, minimizaria boa parte dos acidentes. Você está chegando nos próximos anos mais um desafio para o drogômetro. Sim. Para aplicar um aparelho para tentar pegar as drogas que o pessoal quer drogar, porque muitas vezes não está lendo, mas está sob efeito. Exato. Hoje dá para dizer que às vezes tem mais, pode haver numa noite mais pessoas com índice de droga no corpo que a gente não tem como atestar, né? É somente se a gente pegar em flagrante, uma maconha no carro, aí sim, porque daí é como se pegar essa pessoa consumindo uma garrafa de cerveja, que vai encaminhar ele, né? Senão, infelizmente, e querendo ou não, perde o raciocínio, né? Fica mais lento, acelerado, enfim, seja lá conforme está usando a substância. É extremamente importante e interessante a gente entrar nesses tópicos, né? E Tenente, tomando mais um pouquinho do seu conhecimento da área de atuação, do enfrentamento no dia a dia, o que assim existe de relato? Quais seriam? Acho que essa sem sombra de dúvida, o capitão também, né, para a área do município, a principal dúvida que surge, quais são os principais causadores, quais são as principais infrações ou os atos, né, infracionais que vão ser causadores desses acidentes, das principais punições. A gente colocou o celular, a bebida, né? Eu não sei se teria mais alguma coisa assim que no dia a dia se consegue apurar de fato só
no observatório. No observatório, né? É, a gente não tem uma metodologia, né, que dá para chamar de estudo. Mas o que a prática do uso do celular é difícil de se comprovar, né? Se comenta, as pessoas estudam, mas na prática mesmo a gente não tem como comprovar que a pessoa que se envolveu naquele acidente estava analisando o celular, a menos que se fizesse uma perícia no celular para saber o horário, enfim. Mas a gente acredita, pela observação, que seja o uso do celular, a imprudência, por exemplo, nas rodovias, ultrapassagem em ponto proibido, que é um dos principais em causas das ocorrências mais graves, né? Porque geralmente ou é frontal ou é uma saída de pista numa tentativa de não colidir. Então, a ultrapassagem, né? O uso da bebida, que essa não tem o que se discutir, o desrespeito às normas gerais do trânsito, que seriam dessa parte que nós estávamos falando anteriormente. A pessoa que, no perímetro urbano ou numa rodovia, ele deixa de reduzir num local que tem que reduzir. A gente tem algumas rodovias aqui da nossa área, da nossa região, não aqui de cima aqui de Gramado, mas da região, aqui pega ali Vale dos Sinos, Paranhana, que tem muitos acessos, a S239 ali, por exemplo. Ela tem 80 acessos ao longo dela. E o que ocorre? Travessia de pedestre, a pessoa atravessando com uma bicicleta. Então, se a pessoa não está respeitando a velocidade, ela deixa de reduzir num local que era para reduzir, e tem aquela passagem daquelas pessoas que transitam de um lado para o outro da via, ocorre os acidentes. Então, eu diria que é a imprudência. Para esses fatores, poderia citar vários, né? O outro que é muito comum a gente flagrar na prática é a falta de cuidado com o veículo. A gente autua o cidadão por estar com um pneu inoperante, né? Está ruim, não tem mais o chamado PWI ali, que é a borda da banda de rodagem. O que acontece? A pessoa vai, mas eu estou andando devagarzinho, mas é que se pega uma chuva, que nem a nossa região que é muito típico, não tem por onde a água escoar, ele sai da pista. Então, uma série de fatores, é uma sinalização que não funciona, que o outro veículo não percebe nessa serração, nessa que bate atrás, a alteração do sistema de iluminação, que é uma prática muito comum dos jovens, né, principalmente, que é botar uma luz de LED, uma luz de xenon num carro que não foi projetado por um engenheiro, assim como escurecer, assim como rebaixar, por mais que muitas vezes se consegue uma autorização, mas na prática não teve anos de estudo do engenheiro projetando naquele carro, naquela altura consegue entrar 80 km de velocidade numa curva e não perder a direção. Então, essa série de fatores e atitudes do ser humano são os principais causadores de acidentes. Né? Legal. Capitão, não sei se mais alguma coisa. Eu acho que a Sandra tocou no início numa coisa que eu considero crucial, que é a conscientização das pessoas. Né? A gente conclui que a maioria dos acidentes se dá por causa humana, e também falou uma coisa com muita propriedade, que é a empatia também, né? Porque às vezes a pressa, hoje se atribui muitas coisas à pandemia, a estresse, mas aquele direito que eu quero quando eu estou a pé na rua, que o condutor pare para eu passar na faixa de segurança, eu tenho que ter essa conscientização, afinal todos, disse bem, somos usuários do trânsito, que quando eu estou dirigindo eu tenho que fazer o mesmo que aquela pessoa que está passando. Exato. Então eu acho que muitas das coisas estão nisso aí, no humano da pessoa, no conscientizar, na empatia, de ver que aquela velocidade que eu saio na cidade aqui vai me reduzir, às vezes em 1 minuto, num trajeto de 10 km, e quantas pessoas eu coloquei em risco, quanto carro empurrei para o lado. Então, o Minuto falou uma coisa muito importante, que talvez é interessante, é um momento de se refletir nisso, de começar lá na escola, não pensar só em educação de trânsito, só na hora que tu vai fazer a habilitação. A pessoa tem uma preparação antes lá, quando chegar ali, ele faz um aperfeiçoamento daquilo que ele já tem na consciência. Porque de nada vai adiantar como educador, como psicóloga, como fiscalizador, a punição, a educação, a defesa, depois jurídica, a parte psicológica,
Se um cara chegar, se um sujeito chegar com 18 anos em uma autoescola e a vida inteira ele viu o pai dele sendo para dirigir e bebendo, sem usar o cinto, em excesso de velocidade. Quer dizer, eu acredito que ele foi moldado a partir do que ele acompanhou, né? E não sou eu que em 2 meses aqui vou conseguir mudar esse pensamento, e nem o número de abordagens, voltando para aquilo que a gente já falou, ou a defesa depois jurídica, né? Que vai fazer esse sujeito mudar. Então, realmente, acho que a melhoria ela vem a partir daí, né? Do sentido mais amplo de educação, né? Não só porque se joga o adolescente, o jovem, uma criança, para que alguém tenha a responsabilidade de passar isso para cá, mas peraí. E eu pensando em mim, eu pensando naquilo que é o mais precioso, como o Deus disse, né, para mim. Uma coisa que a gente percebe, se tu perguntares para 10 motoristas do direito de dirigir, eles vão te dizer que eles têm direito de dirigir. É direito como um direito ir e vir, mas não existe direito de dirigir. Dirigir é uma permissão do Estado, se tu atender um número X de qualificações. Tanto que a gente tira uma permissão para dirigir, depois ganhar a carteira de motorista. Exato. Mas se tu não atende, que é obedecer as regras de trânsito, as regras de convivência no trânsito, não pode dirigir, porque é um risco para a sociedade. As pessoas não se dão muito conta. Nesse ponto aí que o doutor falou, há poucos dias ali numa barreira, a gente abordou um jovem, né? Estava com um carro com aquelas películas refletivas, aquelas bem prata, que não é nem as pretas. Essas são as refletivas, até para quem estiver ouvindo. Essa não pode em hipótese alguma. Não existe autorização, não existe nível de transparência, nada. Mas não dava para ver nada, parecia um espelho. Desceu indignado, que não, mas o carro é meu, então eu compro um carro e não posso fazer com ele o que eu quero. Não, o teu carro não pode fazer. Só que não pode colocar ele em trânsito numa via pública dessa maneira. Deixa na tua para garagem. ver como falta consciência das pessoas. Uma pessoa que ele tinha carteira, uma pessoa que foi habilitada, passou por instrução, mas aqui aquela ideia, eu aprendo aqui e vou levar para o resto da vida, ou eu aprendo aqui e vou levar só até eu tirar a carteira. E passou. Eu chamo a atenção que a qualificação do policial do Rio Grande do Sul. Os policiais do Rio Grande do Sul, militares, tanto a brigada quanto a polícia estadual, são muito qualificados e a gente percebe isso quando a gente, principalmente na minha área que trabalho com recursos e defesas, são muito bem fundamentadas as multas, as infrações, são qualificadas, muito diferente, por exemplo, quando eu trabalho para outros estados. O Rio Grande do Sul, eu poderia dizer para vocês que é a vanguarda. Aqui se investe muito na qualificação do policial, do agente de trânsito, então é muito diferente da realidade, por exemplo, mais para o norte do país. Exato. Isso é uma coisa que eu acho que não tem que beneficiar a sociedade inteira. Sim. E lá se vê também que a fiscalização é menor, né? Sim. O pessoal, quem vai e foi no Nordeste, parece que capacete não é item obrigatório lá, não se vê. Não existe. Não existe. E o índice que o doutor falou ali de pessoas aleijadas ou com alguma deficiência decorrente de acidente é bem maior. Isso impacta na saúde pública, né? Exatamente. Se pegares a debate, a seguradora líder, ela consegue separar por estado. Lá para cima, os acidentes de motos, meu Deus. Absurdo. Absurdo. A própria preparação dentro da minha área, que é a autoescola, quando a gente consegue ter um contato, quando a gente tem, na verdade, visitas de colegas de outro estado, o pessoal se choca com o que é implantado no Rio Grande do Sul. E em todo o sistema, né? Desde a parte do início da autoescola, da fiscalização, da parte jurídica, enfim, tudo que a gente tem dentro do nosso sistema do Rio Grande do Sul. E ainda assim a gente vê um número alarmante de pessoas que de repente menosprezam, né? Fazem menos caso ou não dão importância para isso. Quer dizer, é importante daqui a pouco se buscar uma informação de outro lugar ou até ir conhecer para te ver, peraí, eu estou num local que é muito tranquilo, que é muito bom, e é bom, a nossa região se fala, né? Eu como não sou daqui, não sou natural daqui e resido aqui, perto do que a gente vê no próprio estado, a gente está no paraíso, né? Estamos no paraíso. Né? E daqui a pouco essa tranquilidade, não sei se o capitão ou o tenente,
Se daqui a pouco isso não é uma ideia, ou daqui a pouco uma coisa que se implanta, tu fica tão tranquilo que daqui a pouco tu descuida. Eu não sei se a gente enxerga dessa forma também, né? Daqui a pouco pode ser um causador, porque, pô, é tão tranquilo, né? É tão sossegado, daqui a pouco acaba tendo um relaxamento, né? Nesse ponto aí, talvez o que possa impactar um pouquinho seja a vinda de pessoas de fora, né? Porque, tanto para nós quanto para o senhor ali, chega muito a fama de Gramado positiva, ela é boa, né? Graças ao nosso trabalho, ao trabalho da comunidade, dos órgãos públicos, né? Então as pessoas vêm aqui no Gramado, elas sabem que tem que parar na faixa pedestre, elas sabem. Chama muita atenção isso. Aí o que acontece? Pode ver, que andar de carro no centro de Gramado, os turistas eles vão na faixa, eles passam, porque eles têm na cabeça deles que aqui é a cidade do respeito, então por esse ponto seria por esse lado aí, né? E às vezes as pessoas também exageram, porque muitas vezes o pedestre também não respeita o trânsito. A gente vê muito isso aí. A gente tenta conscientizar o condutor, mas o pedestre também tem o seu papel, né? Ele tem que chegar lá, ver que se o condutor já está passando e é a vez dele esperar, deveria esperar, né? Então falta um pouco isso aí também, essa consciência de quando eu não estou dirigindo, eu me importar, entender o que se passa lá quando a pessoa está dirigindo e vice-versa, né? Exatamente. De novo nós voltamos para a empatia ali, né? Conseguir se colocar no lugar do outro e enxergar esse isso. entendimento. Perfeito. Né? É muito importante os relatos que a gente tem. Não tomando muito tempo, não nos estendendo muito na nossa live, porque o tempo hoje é precioso, a gente sabe do quanto foi difícil a gente conseguir se reunir, né? Junto, porque cada vez mais as coisas são corridas, cada vez mais a gente tem mais trabalho, né? Eu conversando antes com o Minutos também estava dizendo que estava hoje o dia inteiro aí já, a gente tomando tempo. Então, chegando para o final, eu deixo em aberto para uma colocação de vocês e já deixando, né, antes de mais nada, o nosso agradecimento ao tenente, ao capitão, ao doutor Vicente, à Sandra, né, que se dispuseram a vir nesse tempo aqui para trocar essa ideia, pela rede social, para a gente ficar aí informando a toda a sociedade, né, que acaba passando esse serviço para toda a sociedade. E agradecemos muito e a gente deixa sempre a porta do CFC aberta para essas parcerias que eu acho que são extremamente valiosas, né? O público-privado, né? A gente trabalha com isso no nosso dia a dia, né? Detran e empresas, a força de policiamento, enfim, a área jurídica, a gente está aí, na verdade, cada vez mais, porque faz parte da nossa vida, né? Nossa rotina, passar essa informação e tentar trazer essa educação melhor para o nosso usuário de trânsito, seja Gramado, Canela, a nossa região e estado, país, enfim. Fiquem à vontade se vocês quiserem colocar alguma coisa para nós podermos fechar, se ficou alguma coisa ainda a ser colocada, deixo à disposição de espaço. Da minha parte, né? Pela ordem aqui, né? Da minha parte, agradecer, né, em nome da Brigada Militar, do Comando Rodoviário, por esse espaço, né? É sempre bom a gente conversar com outras pessoas e ter outras opiniões e outras visões, né? Manifestar, assim, para as pessoas também que estão nos acompanhando, que a Brigada Militar, o Comando Rodoviário, nós somos parceiros, amigos das pessoas, né? A gente fiscaliza, né? Muitas vezes a gente não agrada, né, aquele que está sendo penalizado ali momentaneamente, mas a gente trabalha por um bem maior da sociedade, né? Então, deixar as portas do nosso quartel também estão abertas, né, para sugestão, queixa, enfim, conversa, diálogo, né? Sempre que for necessário, que for oportuno, a gente está à disposição. Deixar uma última mensagem para as pessoas é que sejam mais conscientes, né? E está em nós mudar esse panorama, né? A nossa região aqui, ela ainda está, dá para dizer assim, que dentro da região que eu trabalho, que ela é bem grande, é uma das mais tranquilas, graças ao trabalho nosso, da Brigada, dos agentes de trânsito, de vocês, de todo mundo que trabalha na conscientização, mas depende de cada um de nós para manter, né? Porque alguns acidentes graves aí nos últimos dias aconteceram, alguns com mortes nos locais, outros sem, e a gente vê que todos eles decorrentes de imprudência de alguém, né? Seja da pessoa que se vitimou ou da pessoa que vitimou alguém. Então, pedir pela prudência e pelo respeito às normas de trânsito. Excelente. Isso, capitão, doutor Da Vicente. minha parte também agradecer a todos que acompanharam, dizer que a Brigada também está à disposição na nossa rotina diária,
a gente faz fiscalizações com um propósito criminal ou trânsito, nós não deixamos passar também, porque vários crimes ocorrem de trânsito, então nós somos cumpridores também do papel que nos é confiado pelo Estado, nós somos agentes do Estado fazendo cumprir. Reforço também o que o Minuso disse, que eu acho que o importante para a prevenção é a conscientização, a empatia que a Sandra falou, porque todos nós diariamente dependemos e usamos o trânsito para deslocar, seja a pé, seja de veículo. Mais uma vez agradecer, e acho que essas discussões são muito importantes assim, para a gente também sensibilizar as pessoas, para que as pessoas também façam a sua parte. Né? Exatamente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do convite, é um plantel muito qualificado hoje aqui. Eu gostaria de encerrar, até para de repente nós tratarmos uma próxima live, que é a questão da base, que é a questão do entroncamento da base ali, que eu acho que aqui na nossa região tudo é um fazedor de viúvas. Toda hora que acontecendo esse dia, deixo já uma sugestão para o governo municipal e estadual, junto com o DAIA, a instalação de controladores de velocidade ali. Não vai encerrar, mas com velocidade mais baixa, o número de fatalidades é menor. É um meio termo, porque o correto seria a gente não fazer isso um viaduto, Travessias. mas isso fica para uma próxima live. Exato. Vamos organizar aí com certeza, vamos organizar mais um aí. Sandra, não sei se tu tem Eu gostaria de agradecer ao CFC Gramado pela oportunidade que a gente teve para discutir o tema, né, o Maio Amarelo, o tenente, o coronel, o Dr. Vicente, por terem participado, a oportunidade, né, Tiago. E eu gostaria de reforçar algumas situações. Uma delas é que tudo aquilo que acontece no trânsito não tem o que faça voltar atrás. Nada a gente consegue voltar atrás. Então, o importante é que a gente previna, a gente haja com responsabilidade a respeito no trânsito, exatamente para poder prevenir situações que não tem volta. Depois que foi menor ou maior a situação, depois que aconteceu, não tem o que faça amenizar aquilo, né? Então, que a gente seja bem consciente em relação a isso e que a gente tome bastante cuidado com a atenção e a concentração da gente na hora que estivermos no trânsito. De novo, trânsito são os pedestres, os ciclistas, os motociclistas, aqueles que fazem uso de um veículo pequeno como aqueles que fazem uso de um veículo maior. E todos precisam ser colaboradores responsáveis e respeitosos. É isso. Pessoal, boa noite para todo mundo então. Muito obrigado para quem nos acompanhou. Deixar as portas do CFC à disposição também da comunidade, para quem precisar dos nossos serviços, né? Nós estamos instalados, né, há pouco tempo fizemos a mudança do CFC na rua Tristão de Oliveira, né, número 345, aqui no bairro Floresta, em Gramado, em frente ao cemitério municipal, ao lado do Mercado Estal, aqui um ponto bem conhecido na esquina. Qualquer coisa estamos à disposição. Podem nos chamar no WhatsApp, a gente tem o serviço do WhatsApp hoje, né? O nosso WhatsApp, o 3286-1881, é o telefone da empresa e o WhatsApp também. Então estamos à disposição para atender a comunidade, prestar qualquer esclarecimento e executar o serviço que nos compete aí. Ok? Boa noite a todos.